O governo Bolsonaro entregou ontem ao Congresso um pacote com 3 propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo, a PEC da emergência fiscal e a PEC dos fundos públicos. O Plano Mais Brasil pretende ajustar as contas públicas, tanto da União quanto dos estados e municípios. O governo deve anunciar ainda a PEC da reforma administrativa, que vai remodelar o serviço público com possibilidade de temporariamente congelar concursos públicos, reduzir jornada e salários de servidores e proibir reajuste real do salário mínimo. Para entendermos quais os impactos que essa reforma administrativa especialmente traz para a carreira pública, estamos com o professor Clóvis Bueno de Azevedo, do Departamento de Gestão Pública, Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e Vinícius Ruiz Albino de Freitas, que é professor de Economia da Universidade Federal do ABC. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Eu agradeço. A gente estava até aqui comentando no intervalo, algumas declarações já foram feitas na imprensa por ministros, comentando do que se trata essa reforma administrativa, que provavelmente vai ser apresentada na próxima semana. Eu reuni alguns desses pontos e a gente vai conversar um pouco sobre eles. Então, assim, uma das medidas, uma das propostas que já foi apresentada é que os novos servidores deverão ser contratados pelo regime CLT. E somente após um período de 10 anos poderão conquistar a estabilidade. Isso significa o fim dos concursos públicos? Como que vocês interpretam isso especialmente? Começamos com Clóvis? Vamos lá. Tá bom. Não, na verdade seria contratar ainda por concurso público, mas pelo regime jurídico seletista. Entendi. Né? Agora, pelo menos no caso do governo federal, isso implicaria rever a regra do regime jurídico único que voltou a valer de 2008 para cá. Né? É uma decisão complexa e difícil, não é tão simples fazer esta alteração. Isso suscitou muito debate de 88 para frente, não é tão tranquilo fazer essa aprovação. Né? Eu já ouvi falando, inclusive, que pode se tratar de algo inconstitucional. É de fato ou não? Não, se tirar a regra do regime jurídico único da Constituição, pode-se entender que seja constitucional. Entendi. Mas ainda assim há um debate, porque há quem entenda que quando se fala em regime jurídico de servidores públicos, tem de ser o regime estatutário. Então tem espaço para discussão, inclusive no Supremo, em seguida. Em questão a encerramento de concursos públicos, o próprio governo coloca que isso não vai acontecer. Mas já declarou antes que estamos trabalhando com conjecturas. Com todas as possibilidades. Qual o impacto para o trabalhador, de repente, para o servidor que vai ser contratado agora num regime CLT e não mais com essa estabilidade? Porque muita gente entra no serviço público contando com essa possibilidade de ser um trabalho mais estável, que você vai ficar por muitos anos lá. Agora muda toda a configuração, você mexendo nisso, nesse ponto especialmente. Então, na verdade, a decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, já faz um bom tempo, que embora não exista a estabilidade em sentido estrito para o seletista, não significa dizer que a dispensa possa se fazer sem a motivação dessa dispensa. Então, precisa haver um motivo, esse motivo precisa ser demonstrado, ele precisa ser justificado, precisa ser comprovado. Né? Isso é o princípio da motivação, que embora não esteja explícito na Constituição Federal, ele é decorrente dos princípios que estão ali postos. Sim. Né? Vocês acham positiva essa mudança, a princípio, ou não? Olha, não é uma questão simples. Eu, pensando que, e trabalhando com essa ideia de que vai ser aprovado, não é tão simples assim aprovar, mas a partir daí você pode criar 2 classes dentro do funcionalismo, uma do pessoal que tem estabilidade e do pessoal que não tem estabilidade. Eu vejo isso como um problema. Porque só vai valer, inclusive, para quem ingressar a partir de agora. Todos os outros mantêm a estabilidade. E mantém o regime estatutário também. Tá. Eu acho que pode criar ali... Eu acho assim, mais ou menos na direção do que ele está falando. Haver 2 pessoas ou 2 conjuntos de pessoas fazendo as mesmas funções na mesma organização sob regimes jurídicos diferentes, isto é ruim com toda certeza. Entendi. Sim. Se a ideia fosse todos deixassem de ser estatutários para passarem a ser todos eles seletistas, haveria vantagens e desvantagens. Precisa fazer o tempero para ver o saldo qual que é. Mas, de todo modo, regimes diferentes simultâneos é ruim.
que são regras distintas, vantagens distintas, direitos distintos, remunerações distintas. O regime seletista é o mesmo para os trabalhadores do Brasil inteiro. Sim. O estatutário é específico para os funcionários públicos de carreira. Então, 2 regimes simultâneos é ruim. Isto não é bom. Sim. Quando você fala sobre esse estatuto, o que é exatamente esse estatuto? O estatuto é o nome que a gente dá para as legislações que regulam o trabalho dos funcionários públicos que estão submetidos a uma lei específica que a gente chama estatuto. Tem a CLT, que é a lei para o regime geral de trabalho, e o estatuto, que é específico para os funcionários públicos, ou seja, os trabalhadores do Estado. Entendi. Por isso que quando você diz não adianta mexer na Constituição se um estatuto ali vai entrar em conflito com isso, pode acontecer. Não, é que a Constituição de 88 estabeleceu que deveria ser o mesmo regime para todos os trabalhadores. Sim. Em face disso, o governo federal, já em seguida no governo Collor em 90, fez com que todos os trabalhadores de autarquias e fundações e da administração direta se tornassem todos eles estatutários, submetidos à mesma lei. Os das empresas estatais permanecem como seletistas. Mas todos os demais são estatutários desde então. De todas as autarquias, sim, todas as fundações e todos os órgãos da administração direta do Estado. Para contratar funcionários, servidores pelo regime da seletista, precisa tirar a obrigação do regime jurídico único que está na Constituição. Foi sim, tirada em 98 e o Supremo mandou devolver 10 anos depois. Puxa. Lembrando que a gente está em âmbito federal. A proposta sim, não abarca municípios e estados. Sim. Inicialmente não abarca. Próximo ponto, vamos lá. Os salários iniciais serão reduzidos para que fiquem mais próximos aos praticados pelo setor privado. O que significa uma alteração como essa? Agora vamos com o Vinícius primeiro. Bom, né? Você tem, para algumas carreiras, uma disparidade. Sim. Né? Setor privado e o público. Mas, né, não vejo um problema, né, de se iniciar com um salário mais alto para cargos que exijam uma formação, um nível mais alto. Né? Então, é difícil falar de forma geral, generalizando. Agora, quando se fala nesse comparativo, num ambiente de trabalho tão precarizado como a gente tem, com possibilidades de precariedade, de precarizar ainda mais, não é um rebaixamento de salários a nível... Então, né, você tem a visão de que, a partir de um momento, o funcionário público atinge o teto depois de 8 anos, 10 anos. Sim. E, a partir dali, ele não tem mais motivação. Esse é um argumento utilizado pelo governo. Entendi. De que ele não tem mais motivação. E que a partir de então, começaria com um salário menor, mas haveria uma progressão na carreira que motivaria o funcionário a trabalhar. Não sei, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. E relacionado a essa questão, há uma entrevista de um procurador, eu não vou me lembrar o nome agora, que falou que o salário de R$24 mil é um salário baixo. Isso causa, não é, um frisson aí, por quê? Porque você tem um país de renda baixa. Sim. Nosso país é um país de renda baixa. Então, na média. Né? Então, você tem esses discursos, essas visões também, né, que me leva a uma questão relacionada ao peso do funcionalismo. Né? Comparando com países da OCDE, proporcionalmente à população, o Brasil não está entre os países que mais têm funcionários públicos. Em âmbito federal, estadual, municipal, se comparando com países da OCDE, os países mais ricos do mundo, países como, além do México, entre outros países. Sim. Né? E eu acredito que o problema está na focalização. Né? Você tem, em alguns setores do funcionalismo, né, muita gente ganhando salários muito altos. Sim. Em outros setores, como saúde e educação, menos gente ou, né, a falta aí de funcionários que tem um salário menor. Sim. Né? Essa é uma discussão, esse é um debate colocado também. Tá, eu faria as seguintes ponderações.
Uma que o mercado não é necessariamente o melhor parâmetro para estabelecer o que é um salário adequado. Sim. Né? Então, estar de acordo com o mercado não significa que o salário esteja no seu nível correto. Exatamente, há pessoas no setor público que ganham mais que o mercado e devem ganhar mais que o mercado, mesmo que o mercado paga muito mal. Sim. Embora também haja pessoas que ganham muito mais que o mercado e aí não é justo porque o salário do funcionalismo é pago com os impostos de todos os brasileiros. Então, precisa tomar cuidado com essa comparação. A outra é profundamente heterogêneo. Os funcionários federais ganham mais ou menos 80% a 90% a mais do que a média do mercado. Os estaduais ganham 30% e dos municípios a mesma coisa. Mas isto é a média, são 5 mil e tantos municípios, 20 e poucos estados. Então essa comparação, na verdade, precisaria ser grupo por grupo, cargo por cargo. Há uma diferença muito grande também entre executivo, legislativo e judiciário. Sim. O legislativo e o judiciário ganham muito mais do que o executivo. Então também precisaria discriminar uma coisa da outra. Nisso falou uma coisa super importante. Se a gente olhar para a quantidade de funcionários públicos brasileiros, está bem abaixo da média mundial, inclusive de países semelhantes aos nossos. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sempre ouve falar sobre essa máquina que tem pública. Servidores demais. É um discurso que vai ser utilizado por quem é a favor Sim, claro. Dessa reforma, o atual governo. Seja quando se compara com o tamanho da nossa população economicamente ativa, sendo quando se compara com o tamanho da população brasileira, nós temos menos funcionários, até mesmo do que os países como Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, que fizeram um movimento grande de diminuição do Estado. E que são bem menores. Né? Mas eu digo em termos proporcionais. Sim, entendi. Quando a gente vê o custo da máquina, aí também precisa fazer essa distinção. Uma coisa é o custo da máquina federal, outra da estadual, outra da municipal. E ainda há carreiras que ganham mais do que é razoável, sem dúvida, mas há muitas outras que ganham menos do que o razoável. Claro. Agora, me parece uma reforma bastante profunda e que vai implicar em muita mudança que precisa ser estudada e analisada e que não vai ser em pouco tempo que isso vai acontecer. Eles estão falando numa aprovação nesse começo de 2020, pelo menos no primeiro semestre de 2020, vocês acreditam que isso vai acontecer? Eu não vejo a menor possibilidade disso ser equacionado em 2, 3 meses. Mesmo com uma maioria no Congresso a favor dessa proposta? A reforma da administração do governo Fernando Henrique, que foi aprovada em 98, demorou 3 anos para ser debatida. O Bresser Pereira, então ministro, a formulou no começo de 95, ela foi ser aprovada em outubro de 98. Puxa vida. Demorou quase 4 anos. Vamos para o próximo ponto, então. Serão alteradas as regras para a promoção de cargos e funções, aumentando o período entre o ingresso no serviço público e o topo da carreira. Mas é um pouco daquilo que você comentou, até por conta do salário, se você aumenta esse período, os aumentos são escalonados de uma forma mais ampla. Quem defende a reforma traz essa visão. Olha, em algum momento... esse teto não vai ser com 5 anos do funcionalismo, com 10 anos do funcionalismo. Esse teto vai ser ao longo da carreira para motivar. Bem a versão mercadológica. Sim. É bem essa a ideia, mas é difícil fazer a comparação. Não é a mesma coisa. Sim. Professor Clóvis? Há algumas carreiras cujos salários iniciais são mais altos do que o necessário. O que eu estou chamando de necessário? Primeiro, o quão atrativo o salário precisa ser para que as pessoas se inscrevam nos concursos. Há carreiras cujos salários iniciais são 15, 16, 17, 18, 20 mil reais. Poderia ser não muito menos, mas pode ser um pouco menos. Claro. Né? Um exemplo, uma carreira de gestor que no governo federal o salário inicial é 17, 18 mil reais, qualquer coisa do gênero. Na Prefeitura de São Paulo, 9 mil. 200 vagas oferecidas, 20 mil pessoas inscritas. Puxa. Então, há algumas carreiras cujos salários podem ser um pouco menores e com isso também uma amplitude maior entre o salário inicial e o salário final da carreira. Sim. Isso é razoável, não é um absurdo. Né? As iniciais do judiciário normalmente são... os salários iniciais são bem altos. Sim. Né? Ter a possibilidade de diminuir. Também são bem altos. Próximo. Servidor público filiado a partido político não terá direito à estabilidade no emprego. Esse está gerando uma polêmica enorme. É inconstitucional. É inconstitucional. É um cidadão, como qualquer outra pessoa.
Eu pensaria, de saída, não vejo como sustentar a constitucionalidade disso. Sim. A par disto, é uma maluquice. O que, obviamente, não pode é que qualquer agente público, inclusive os agentes políticos, se valham das suas filiações partidárias para desviar das suas obrigações. Sim. Né? Agora, a outra questão ainda é como é que se vai controlar isso? O cidadão vai assinar um termo dizendo que ele não é filiado. E quem já é E quem já é, como público, é que fica? Né? Sim. É uma ideia maluca. Eu ouvi muitos comentários em relação a, mesmo em relação às PECs que foram apresentadas ontem, que são inseridos pontos polêmicos que serão facilmente descartados, mas que é para criar essa comoção, para até que outros assuntos fiquem mais encobertos. Colocam-se alguns bodes na sala, depois eles são retirados. Eu acho que este é um deles, se isto vier a ser posto. Né? É uma estratégia deste governo, não só para as questões relacionadas às reformas administrativas, econômicas, mas o governo vem utilizando essa estratégia. Né? Mudando um pouco de assunto, se me permitem aqui, claro. Mas o Eduardo Bolsonaro fala em retomar o AI-5. E ele fala isso bem no momento em que há discussão, a imprensa em cima da fita, da gravação e do depoimento do porteiro. Sim. Do condomínio do presidente da República. Então, são as tais cortinas de fumaça aqui. Eu tenho lá as minhas dúvidas, né? Não tenho segurança em aprovar, em confirmar que é uma estratégia pensada sempre. Sim. Mas que faz parte da estratégia do governo, porque aí, né, redes sociais, imprensa, divide o foco. Sim, claro. E, né, só para criar essa polêmica e deixar outras questões de lado. Hoje houve um leilão extremamente importante para a economia brasileira e o quanto se discutiu isso nas semanas anteriores. Sim. Falamos da gravação, falamos do AI-5. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.